Amém? Só os meus papais disseram amém? Amém! Falar o que do irmão Zé Luiz, né? Eu aprendi tanto com o pastor Zé Luiz, eu apanhei tanto do pastor Zé Luiz. Porque minha vida, minha mãe sempre teve dificuldade para me ensinar as coisas, eu sou meio cabeça dura para aprender as coisas. Mas eu nunca aprendi tanto com o pastor Zé Luiz, nunca aprendi com o pastor como eu aprendi com o pastor Zé Luiz. Porque ele teve coragem de me ensinar, nos ensinar. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao pastor Zé Luiz pelo companheirismo dele na escola dominical. Era difícil terminar, é difícil terminar uma aula da escola dominical quando o pastor Zé Luiz estava dando aula. E eu tenho 23 anos que eu estou aprendendo a servir a Deus, me converti com 12 anos. E eu encontrei pastores que não cooperavam com a gente na escola dominical. Eu sempre fui professor de escola dominical, 12 anos lecionando escola dominical, sou apaixonado por ela. E uma das características do pastor Zé Luiz é essa. Ele não desistia da escola dominical, estava colado aqui o tempo todo com a gente, não era, Genésio? Né, Genésio? Colado o tempo todo com a gente na escola dominical, o pastor Zé Luiz. Então eu quero agradecer em primeiro lugar pela cooperação dele na escola dominical com a gente durante esses 7 anos aqui. E deixa eu contar para você uma coisa rápido. O pastor Zé Luiz ele já sabe disso que eu contei para ele. Uma coisa que Deus me contou, ele me mostrou sobre o pastor Zé Luiz. Ele já sabe disso que eu contei para ele. Há um tempo atrás eu tive um sonho, uma visão, alguma coisa assim. Eu vim essa igreja meia-noite, era madrugada. Eu cheguei aqui, eu estava exatamente onde eu estou, no sonho. Exatamente aqui. E a luz estava baixa, não estava totalmente claro assim. E eu olhei e eu vi uma nuvem aqui. Ela estava na altura desse teto. Sabe quando você queima um pneu? Aquela nuvem que sai de pneu sendo queimado? Era uma nuvem assim. E eu não entendi, eu falei, Deus, o que é isso? A igreja está pegando fogo? Não havia fogo, havia só uma nuvem aqui em cima. E o Espírito Santo me disse assim, isso é uma sentença que está dada sobre esta casa. Aí, no mesmo momento que eu estava aqui, eu fui à casa do pastor. Quando eu cheguei lá, ele estava orando. Ele estava em posição de oração. Eu conseguia ver ele em posição de oração e eu conseguia ver ele no mundo espiritual. Ele não estava orando, não era uma oração comum, ele estava lutando, ele estava batalhando no mundo espiritual. E eu, observando ele lá, em posição de oração, eu voltei. E quando eu voltei, a igreja ainda estava meio escura. Quando eu me virei para cá, ele estava ali, exatamente onde ele estava. Só que ele estava de olhos fechados, não falava nada, mas eu percebia que ele estava nervoso, angustiado e com medo. Eu olhando para ele, eu caminhava aqui e ele ali, e ele estava nervoso. Mas eu conseguia ouvir a voz da oração dele, só que em espírito. Ele dizia assim para Deus, ele pedia a Deus que enviasse alguém para que pudesse ficar no lugar dele, porque ele já não tinha condições de continuar lutando. Foi isso, pastor. Eu contei isso para ele. E ao mesmo tempo que eu ouvi essa oração, Deus falou assim comigo, diga para ele que eu não erro. E que todo o meu propósito de trazer ele aqui, ele atingiu os 100%, ele atingiu todas as minhas metas. E o propósito pelo qual eu trouxe ele aqui é porque só alguém que luta nas madrugadas seria capaz de revogar a sentença que estava dada sobre essa casa. Na hora que eu virado aqui olhando para ele, na hora que eu ouvi essas palavras, se alguém estava do meu lado, eu não via a pessoa, eu só via a voz, eu vi um clarão aqui. Houve um clarão. A igreja estava com luz baixa, eu vi um clarão. Na hora que eu vi esse clarão, eu me virei e não havia essa galeria aí. Essa galeria não estava aí. Esse teto não estava aqui. Essas colunas não estavam aqui. Eu vi um flash de luz dentro dessa casa. Só estavam essas 4 paredes. E um flash de luz que descia dos altos céus aqui dentro. Sabe a luz? E se você é crente, se você é espiritual, você sabe dessa luz que eu estou falando. É uma luz clara, muito clara. E eu observei direito e eu vi
não havia esse teto, eu vi embalagens, presentes aqui ao redor, da altura do teto para cima. Você olhava para cima aqui, você não conseguia ver a quantidade de presentes que estava aqui. E eu perguntei, mas Deus, o que é isso? Aí ele falou assim, é presentes que eu tenho para esta casa. E aí o Espírito Santo me falou assim, observe, ele descia, de repente aquela embalagem saía do canto, vinha até o meio da igreja, ela se abria e espalhava na igreja. E o Espírito Santo disse assim, ela será distribuída conforme a necessidade dessa casa. E ele disse assim, diga para ele que diante de mim tem um memorial com o nome dele, e tudo que acontecer nessa casa será por causa da luta dele nas madrugadas. Quando eu terminei de ver isso, eu olhando para o pastor aqui, no lugar exatamente onde ele está, eu ouvindo todas essas palavras, aí ele disse assim, que muitos participarão dessas bênçãos. Eu comecei a subir, não havia esse teto, eu comecei a subir, e o Espírito Santo falou assim, porém, há muitos que estão aqui, que não participarão e nem desfrutarão dessas bênçãos. E eu comecei a subir. Quando eu cheguei a uma certa altura, eu olhava um pouco mais distante e eu via pessoas vindo na direção dessa casa e era aquele flash de luz que estava aqui dentro que atraía eles. Era muita gente que estava vindo para cá. Quando eu estava numa altura, estava bem alto, eu conseguia ver as divisões